A loira do banheiro é, sem dúvida, uma das lendas urbanas mais famosas e assustadoras do Brasil. Ela faz parte da infância de milhões de estudantes que, em algum momento, ouviram falar sobre uma mulher loira que assombra os banheiros das escolas. Mas por que justamente os banheiros? De onde surgiu essa história que atravessa gerações? E por que até hoje ainda existem relatos de pessoas que juram ter visto ou sentido sua presença? Hoje vamos mergulhar a fundo no mistério da loira do banheiro. A lenda começa com a descrição clássica. Uma mulher de cabelos loiros, pele pálida, olhos fundos e um aspecto fantasmagórico. Ela apareceria em banheiros femininos, geralmente quando alguém estava sozinho, olhando-se no espelho. Muitos relatos dizem que a loira só se manifesta quando alguém faz um ritual específico, que pode variar conforme a região do Brasil. Algumas versões pedem para dar 3 descargas, outras para bater a porta do banheiro 3 vezes, falar palavrões ou até mesmo repetir seu nome diante do espelho. O detalhe curioso é que, apesar de ser chamada de loira do banheiro, sua lenda não é exatamente igual em todos os lugares. Cada escola, cada cidade, tem sua própria versão, o que torna esse mistério ainda mais intrigante. Diversos estudiosos do folclore brasileiro acreditam que a loira do banheiro pode ter suas raízes em histórias antigas de assombrações europeias. Em países como Inglaterra e Rússia, existiam lendas sobre espíritos que habitavam espelhos ou lugares escondidos da casa. Com a imigração europeia para o Brasil, muitas dessas histórias se misturaram com crenças locais, até formarem o mito que conhecemos hoje. Mas também existe uma versão ainda mais intrigante, a de que a loira do banheiro teria surgido a partir da morte trágica de uma mulher real. Alguns dizem que ela teria sido uma jovem da elite brasileira no século XIX, filha de uma família muito rica, que morreu em circunstâncias misteriosas. Enterrada em uma capela ou igreja próxima de uma escola, seu espírito teria ficado preso entre o mundo dos vivos e o dos mortos. E aqui entra uma das histórias mais conhecidas, a de Maria Augusta de Oliveira, uma mulher de São Paulo morta no século XIX, cujo corpo teria sido transladado para dentro da escola Caetano de Campos, no centro de São Paulo. Muitos acreditam que esse foi o ponto de origem da lenda. Estudantes afirmavam ouvir passos nos corredores vazios e sentir arrepios nos banheiros, reforçando o medo de que o fantasma de Maria Augusta vagava por ali. As crianças, claro, foram as principais responsáveis por manter viva a lenda. Nos anos 80 e 90, era comum ouvir colegas dizendo: "Se você invocar a loira do banheiro, ela aparece de verdade." Isso criava um clima de desafio e medo dentro das escolas. E como toda boa lenda urbana, a história se espalhava rapidamente, passando de boca em boca, sempre com novos detalhes assustadores. Algumas versões afirmam que a loira do banheiro aparece apenas para assustar. Outras dizem que ela pode arranhar, puxar os cabelos ou até levar a pessoa para o outro lado do espelho. Há ainda relatos de estudantes que juram ter desmaiado de pavor após sentir sua presença. E o banheiro da escola, que já é um ambiente naturalmente silencioso e muitas vezes desconfortável, acabou se tornando o cenário perfeito para o nascimento desse mito. É um lugar onde as pessoas geralmente estão sozinhas, cercadas por espelhos e portas fechadas, o que facilita a sensação de medo e vigilância. Outra teoria sugere que a lenda da loira do banheiro não nasceu apenas para assustar, mas também como uma forma de controle social dentro das escolas. Muitos professores e diretores teriam usado a lenda para evitar que alunos se reunissem em banheiros para bagunça ou conversas fora de hora. Inventar que havia um fantasma assombrando aquele espaço ajudaria a manter a disciplina. De certa forma, a loira do banheiro se tornou uma ferramenta pedagógica do medo. E funcionava. Muitas crianças simplesmente evitavam ir sozinhas ao banheiro, ou só iam acompanhadas, reforçando o caráter coletivo da experiência escolar. Mas se engana quem pensa que essa lenda ficou restrita a histórias infantis. Até hoje, adultos relatam experiências estranhas em escolas antigas, principalmente em instituições centenárias do Brasil. Em colégios históricos de cidades como São Paulo, Salvador, Recife e Belo Horizonte, funcionários afirmam já ter ouvido portas batendo sozinhas, descargas acionando sem ninguém por perto e vultos loiros diante dos espelhos. O mais impressionante é como a loira do banheiro se tornou um fenômeno cultural. Ela aparece em livros, peças de teatro, programas de TV e até em filmes de terror brasileiros. O mito já foi reinterpretado de diversas formas, mas sempre mantém sua essência, a de um espírito feminino,
loiro e inquieto, preso nos corredores e banheiros escolares. Agora, vale lembrar que lendas semelhantes existem em outros países. Nos Estados Unidos, por exemplo, há a lenda de Bloody Mary, um espírito que apareceria se alguém repetisse seu nome diante do espelho. No Japão, existe a história de Hanako-san, a menina do banheiro, que assombra os banheiros das escolas japonesas. É curioso como culturas diferentes compartilham o mesmo arquétipo, o de um espírito ligado ao banheiro escolar. Isso mostra que a loira do banheiro não é apenas uma invenção brasileira, mas sim parte de um imaginário coletivo global. O que a diferencia é o toque cultural brasileiro. Cabelos loiros, uma figura quase aristocrática, que contrasta com o cenário simples e cotidiano de uma escola pública. Com o passar do tempo, a loira do banheiro deixou de ser apenas uma lenda assustadora e passou a ser uma tradição cultural. Toda nova geração de estudantes conhece a história, seja pelo boca a boca, seja pelas redes sociais. Vídeos no YouTube, TikTok e até podcasts já exploraram o mito, mantendo viva a curiosidade. E talvez seja justamente isso que torne a loira do banheiro tão especial. Ela não depende de provas concretas para existir. Sua força está na imaginação, no medo coletivo e no poder de transmissão oral das histórias. Enquanto houver escolas, haverá também alguém pronto para contar, ou viver, a experiência de invocá-la. Mesmo assim, relatos continuam surgindo. Em 2015, por exemplo, uma escola em Goiânia precisou lidar com pânico entre os alunos após boatos de que a loira do banheiro havia aparecido em um dos banheiros femininos. Portas quebradas, espelhos riscados e até marcas de arranhões foram atribuídos à entidade. O caso repercutiu nos jornais locais, reacendendo o medo entre estudantes. E claro, como acontece em todas as lendas urbanas, ninguém conseguiu provar nada. Mas o medo foi real e continua sendo parte da experiência de quem estuda em escolas brasileiras até hoje. A loira do banheiro é mais do que um fantasma de corredores. Ela é uma manifestação cultural, uma tradição oral e um exemplo perfeito de como o medo pode se perpetuar através de gerações. Sua origem pode estar ligada a uma mulher real, a práticas de controle social ou simplesmente ao imaginário infantil. Mas o fato é que ela continua viva, mesmo décadas após os primeiros relatos. E aqui fica a pergunta: você teria coragem de invocar a loira do banheiro? Entraria sozinho em um banheiro escuro, bateria 3 vezes na porta, puxaria a descarga e encararia o espelho? Ou será que, assim como milhões de estudantes brasileiros, você prefere não arriscar? Afinal, no fundo, todo mundo conhece alguém que jura já ter visto o fantasma de cabelos loiros e olhar assustador diante do espelho da escola.